Graça e paz, amados irmãos, eu te convido para nós meditarmos na palavra de Deus neste momento tão importante da nossa vida, em que nós podemos ter essa comunhão íntima com o Pai, aprendendo da sua palavra, meditando na sua palavra, como diz Deuteronômio, de dia e de noite, como é o desejo do nosso Deus. Nós vamos falar nessa noite, meus amados irmãos, na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo, capítulo 4, e nós vamos nós vamos ler do verso 2 até o verso 6, apenas essa pequena perícope da palavra de Deus. E nós vamos falar sobre as portas que Deus abre, ou Deus que abre porta e ninguém pode fechar. É sobre isso que nós vamos falar. Diz assim o texto da palavra de Deus: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitai aproveite as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Esta é a palavra do Senhor para nós meditarmos nessa noite. Há momentos, meus irmãos, em nossa vida em que nós nos sentimos assim tão impotentes, tão incapazes, nós nos sentimos paralisados e sem perspectiva de solução. Parece que o mundo está desabando sobre a nossa cabeça. E nós não sabemos para onde correr ou não sabemos o que fazer para trazer luz ou para trazer uma solução mais plausível para os fatos, para os acontecimentos. É a sensação de nós estarmos num buraco profundo, numa rua sem saída. Davi expressa esse sentimento, meus irmãos, usando a figura do poço de lama e de perdição, do tremedal de lama e de perdição. Trata-se de uma situação incômoda, de uma situação angustiante, de uma situação fustigante, de uma situação difícil. Assim como um sonho, às vezes nós sonhamos que estamos nessa situação difícil da vida sem uma perspectiva de solução para os nossos problemas. Não temos saída, não temos direção. Exatamente nesses momentos, nós precisamos de ajuda. Não da autoajuda que tem se oferecido ou tem estado sempre diante de nós, nem sempre, às vezes, é da ajuda de pessoas que prontamente estão ao nosso lado, mas nós precisamos da ajuda que vem do alto, da ajuda que vem de Deus, da ajuda que vem dos céus. Somente nesses momentos difíceis da nossa vida, somente Deus pode nos ajudar. Como disse o Davi, como disse o salmista Davi no Salmo 62, verso 1 e 2. Somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Dessa forma, então, meus amados irmãos, nós olhamos para esse texto e assim, então, o apóstolo Paulo pede aos irmãos da igreja de Colossos que orem por ele, a fim de que Deus, então, possa abrir portas para ele pregar o evangelho. Tudo que o apóstolo Paulo queria era estar livre para pregar o evangelho, aquilo que eu e você, neste momento, estamos. Nós estamos livres. E nós fomos capacitados pelo Senhor para essa missão. E nós não podemos omitir, meus amados irmãos, a nossa missão.
Portanto, diz o apóstolo Paulo, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de nós falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, diz ele, para que eu o manifeste como devo fazer. Dessa forma também nós precisaríamos ter esse mesmo sentimento, esse mesmo zelo, esse mesmo desejo de pregar a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo no capítulo 4 de Colossenses, no verso 3 e no verso 4. A Bíblia, meus irmãos, sempre nos ensina. A Bíblia reforça essa ideia de que nós temos um Deus que nos oferece soluções para tudo nesta vida, principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos cruéis, nos momentos em que nós não vemos saída, no momento em que a luz apaga no fim do túnel. O Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos, é o Deus que cria acessos, é o Deus que abre estradas, é o Deus que abre portas, é o Deus que franquia oportunidades, é o Deus que se apresenta para nós como aquele que está à porta e bate. Vamos ver alguns exemplos, meus amados irmãos. O Deus que abre portas que ninguém pode fechar, abriu a porta dos céus para nós. Alguns exemplos estão na palavra de Deus. Em Gênesis, Jacó teve que fugir de casa com medo do seu irmão Esaú, porque o seu irmão havia jurado de morte. Jacó, então, protegido pela sua mãe, ele partiu numa aventura sem dinheiro, sem esperança, sem rumo. Mas ele partiu. E durante a noite, então, meus irmãos, dormindo ao relento, ele teve um encontro com Deus. Dormindo em um travesseiro de pedra, ali Deus se revelou, ali Deus fez para ele promessas de proteção, de cuidado, de sucesso em sua empreitada, em sua jornada. Gênesis capítulo 28. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Jesus é a porta que Deus abriu para nós entrarmos na presença dele. O próprio Senhor Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amados irmãos, Jesus disse a Natanael, João capítulo 1, verso 51. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É Jesus a porta. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Evangelho de João, capítulo 10, verso 9. 3 lições, meus amados irmãos, nós podemos aprender aqui. Primeiro, nós somos salvos, porque Jesus é quem disse que nós entraremos e sairemos. Teremos a liberdade, teremos a satisfação, seremos pessoas felizes de alma e de espírito. Segundo, acharás pastagem. Na sua soberania, Deus planejou e executou tudo por nós, para nós irmos para o céu, porque Ele é o Deus que abre portas e ninguém pode fechar. Por isso, esse Deus abre a porta de corações endurecidos à sua palavra. Cada pessoa tem uma porta de entrada, a palavra afeta as nossas emoções e Deus vai abrindo, Deus vai movendo, arrancando as barreiras, os entulhos, os pedregulhos, os corações incrédulos vão recebendo a salvação do nosso Deus. Foi o que aconteceu quando Paulo pregava a palavra de Deus, certa mulher chamada Lídia. O Senhor, diz o texto da palavra de Deus, capítulo 16 de Atos Apóstolos, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Deus arrebentou as fechaduras da incredulidade, as trancas da morte espiritual, trazendo vida para aquela mulher.
como Deus disse a Ciro por meio do profeta Isaías: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Isaías capítulo 45, verso 2. O Senhor é o nosso Deus. E o nosso Deus é o Deus que arrebenta as portas do coração, invadindo-os com graça, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo a sua salvação. Esse é o nosso Deus. A nós é dado agora o privilégio de abrir para Jesus. Se Deus não abrir, vai permanecer fechada a porta das nossas vidas para um relacionamento mais íntimo com Jesus. Assim como Jesus disse à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que abre portas dos corações incrédulos. Pela ação soberana do Espírito Santo, ele produz em nós regeneração, ele produz em nós o novo nascimento, ele tira aquele coração de pedra e coloca um coração igual ao céu. Dai-me um coração igual ao céu. Ó Mestre, Deus produz em nós o quebrantamento, Deus produz em nós o arrependimento, Deus coloca em nós, meus irmãos, dentro de nós, um desejo ardente de comunhão íntima com Ele. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que abre portas e ninguém pode fechar. Ele abre a porta do céu, Ele abre a porta do nosso coração, Ele abre portas de prisões. Foi assim que aconteceu, meus irmãos, e esse texto chama a nossa atenção para nós orarmos, para que Deus abra portas. Sempre, em todo o tempo e em toda a história, o povo de Deus sofreu perseguição, o povo de Deus sofria essas perseguições, sofriam também encarceramentos, mas em todos esses momentos Deus sempre estava pronto a providenciar livramento. O primeiro exemplo, meus irmãos, está registrado em Atos, no capítulo 5, nos versos 17, do verso 17 a 32, quando os saduceus, movidos pela inveja, prenderam os apóstolos. E esses apóstolos estavam presos em uma cadeia pública. Mas não adiantou, porque Deus foi lá e resgatou-os. E Deus dizia para eles que eles então pudessem agora pregar a palavra. Diz o texto, capítulo 5, 19 e 20. Mas à noite um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e conduziu-os, tirou-os para fora e lhes disse: ide. E apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas essas palavras de vida. Um segundo exemplo, meus irmãos, foi quando em Atos capítulo 12, Herodes resolveu maltratar os líderes da igreja. Herodes matou Tiago. Herodes mantinha preso na prisão com o objetivo também de matar a Pedro. Deus envia o seu anjo para libertar Pedro da prisão e da morte. Depois de terem passado pela primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Capítulo 12, verso 10 de Atos Apóstolos. E a terceira forma que Deus agiu, meus irmãos, foi na vida de Paulo e Silas, em Atos capítulo 16. Eles foram açoitados, apanharam demais, estavam presos injustamente só porque pregaram o evangelho em Filipos. Eles estavam com os pés no tronco,
Eles cantavam e louvavam a Deus. E enquanto eles cantavam e louvavam a Deus, o Deus que abre portas se manifestou poderosamente. Um terremoto sucumbiu àquele lugar, abriu as portas das cadeias que os prendiam, soltaram a todos e eles agora estavam livres. Deus liberta, meus irmãos, o seu povo de todas as prisões, de todas as cadeias que tentam nos impedir. Deus entra em defesa dos seus, no exercício da sua soberania. Quando a igreja ora, as portas do inferno se abrem, trazendo libertação para todos aqueles que pertencem a Deus. Deus abre portas. Deus cria oportunidades. Ele faz de forma soberana, pois Ele está no controle de tudo. Ele sempre responde às orações feitas pelos seus. O Deus que abre porta é o mesmo Deus que fecha portas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: todas essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, está fechado. Ninguém abre. E aquele que crê verás. No momento mais difícil, nos momentos mais críticos, nos momentos mais desafiadores da nossa vida, quando nós mesmos já não acreditamos mais em nada, quando já perdemos completamente a nossa esperança, Deus abre portas pela ação soberana do Espírito Santo, nos fortalecendo o nosso coração para bater mais forte, desejando cada vez mais intimidade, comunhão. Sabe por quê? Porque o Deus que abre portas, ninguém pode fechar. E Ele fez tudo isso por nós. Ele fez por mim e por você. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar? Deus, nós oramos neste momento para te agradecer, porque tens aberto muitas portas. E o Senhor é infinitamente bom, maravilhoso, bondoso, caridoso, e não nos permite, ó Deus, ficarmos presos, trancados, ainda que este mundo nos oprima, Deus, ao ponto de sucumbirmos, tirar a nossa vida. Nós sabemos que com o Senhor nós reinaremos para sempre, porque o Senhor é aquele que abriu as portas dos céus para nós. Nós oramos assim. Pedimos também o perdão, Deus, por vezes temos falhado, por vezes temos perdido completamente a esperança. Renova, Deus, essa esperança em nossos corações. Renova essa esperança, Deus, em nossa mente. Renova, Deus, em cada lar essa esperança. E assim, Deus, nós oramos e pedimos sobre os enfermos, sobre os acamados, sobre aqueles, Deus, que precisam tanto de Ti. Ajuda-os abrindo portas. Nós oramos e pedimos isso no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com todos, ó Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês.